Mais uma contratação foi anunciada no site oficial do time do Santos. O nome dele é Vitor Hugo, pessoal. A gente vai falar sobre esse jogador. Eu não sei se é uma boa, se é uma ruim. O importante, pessoal, é que o Santos está anunciando. Porque daquilo que a gente está vendo que está acontecendo aí, jogadores desistindo, jogadores que estava certo não tá. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, torcedor santista! Vamos juntos aí falar sobre o Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube, no seu site oficial, pessoal, anunciou até o presente momento 2 jogadores. Se anunciar outro ou não, eu vou falar desses jogadores que já estão certos, né? Que já passaram por exames médicos, já fizeram aquele vídeo que eu mostrei para você agora há pouquinho, né? E a gente vai falar sobre o Vitor Hugo. Tem uma história que eu acho interessante, que é para você ficar esperto a respeito desse empréstimo que o Santos fez sobre esse jogador. É importante você frisar isso na sua cabeça, entender se pode ser uma coisa parecido com o que aconteceu com outro jogador, que eu vou falar o nome dele daqui a pouco. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Caiu um negócio aqui, mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, esse Vitor Hugo é um jogador meio campista. A história que eu estava falando para você, que eu vou falar a partir de agora, é que é o retrospecto dele no time do Flamengo, né? Porque quando ele foi para o futebol turco, ele não se deu bem, acabou voltando. E aí, a história é o seguinte, ele tinha 19 anos, recém-saído da base. Você se lembra que o técnico, que é muito querido ainda pelos torcedores do Santos, o Jorge Sampaoli, foi técnico do Flamengo. E pinçou ele das categorias de base lá e colocou ele num pedestal. Tipo assim, é um jogador que estava se dando muito bem, a torcida estava gostando, o estilo de jogo que ele estava apresentando dentro de campo. Foi a sua melhor fase jogando com o Jorge Sampaoli, né? O Flamengo, vendo que os olhares, principalmente da Europa, estavam voltados ao time do Flamengo, porque revela, junto com o Santos, muitos jogadores, foi lá e já reformulou o contrato dele, colocou uma multa gigantesca e teve um time da Premier League, o Wolverhampton, que ofereceu 107 milhões de reais, um menino de 19 anos, para ser vendido. E o Flamengo recusou. E aí, por essa recusa, o Jorge Sampaoli, e aqui no futebol brasileiro é uma coisa que depende única e exclusivamente de resultado, é muito difícil acontecer o que aconteceu com o Juan Pablo Vojvoda lá no Fortaleza, de dar tempo a tempo, porque é um time de massa, o time do Flamengo exige, além de exigir contratações, exige assim muito das equipes, dos jogadores, por títulos, pelo dinheiro investido e tudo mais. Jorge Sampaoli, como não conseguiu absolutamente nada, mesmo feito jogos bons, e depois daquela confusão que aconteceu com os jogadores, por exemplo, Pedro, né, que deram um soco nele, o cara da comissão técnica, não sei se foi o Décio, o preparador físico, foi um rolo danado, e a equipe e o Jorge Sampaoli acabou sendo demitido do time do Flamengo. Na sequência, um jogador que estava em alta, jogando muito bem, o Vitor Hugo, com o Jorge Sampaoli, veio o Tite, que apresenta um futebol totalmente diferente. E o Tite, a gente sabe, a exemplo do que aconteceu com o professor Kleber Xavier e outros gaúchos também, dá preferência para jogadores mais experientes, gosta de fechar o time, ter um time um pouco mais coeso, e os medalhões que sempre tem na equipe do Flamengo, este jogador Vitor Hugo, que era tão utilizado, o Tite começou a colocar ele para jogar numa posição diferente dentro do Flamengo, jogando ele meio que na ponta. Descaracterizou totalmente o futebol dele começou a cair, ele não começou a fazer boas partidas, ele começou a ser escanteado. Aí você veja, um jogador que foi oferecido 107 milhões de reais, um jogador de 19 anos, lá em 2023, se eu não me engano, essa foi a data. Senão você entra aqui e me corrige, principalmente você, torcedor do time do Flamengo. E aí vem o Tite, não se dá muito bem, não gostou do jogador, escanteou, virou moeda de troca, cara. Olha que situação que aconteceu com esse jogador, um jogador que estava sendo acessado em todos
os meios de comunicação, estava sendo muito assediado pela Europa inteira e de repente ele desaparece, o Tite coloca ele num posicionamento que ele não gosta de jogar ou não se deu certo, se assim podemos dizer, diferente daquele que o São Paulo utilizava, porque são estilos diferentes de jogar o futebol de uma certa forma, e ele começou a ficar de escanteio. E aí o que aconteceu? Não conseguia jogar mais, o time do Flamengo que estava desesperado, poxa, o que eu vou fazer com esse jogador? Não vou fazer. Passou e emprestou ele para um time da Turquia, que não deu certo também. O incrível que aconteceu, pessoal, que esse jogador que era realmente uma coqueluche do time do Flamengo, que foi oferecido todo esse dinheiro, e o Tite não colocou ele para jogar no mesmo posicionamento que ele jogava com o técnico anterior, porque deu preferência para outros jogadores, e todos os técnicos têm isso na sua mente, ele começou realmente a ser um jogador que ficou para trás daqueles que estavam sendo relacionados. Em algumas partidas, inclusive, ele nem entrava em campo. E aí o Flamengo pensou assim, pô, o que eu vou fazer? Fez esse empréstimo para o time, para a Turquia, não deu certo, voltou, e aí virou moeda de troca e o time do Santos vai pegar esse jogador. Ele, de fato e de verdade, não teve tantas resistências quando ele veio para a equipe do Santos. É um orgulho. Agora, situação como essa aconteceu com o Jean Lucas, né? Eu não sei se o Jean Lucas foi formado no time do Flamengo, na base do Flamengo, mas estando lá, se faz necessário, né, pessoal? Aí que aconteceu? O Jean Lucas, quando veio para a equipe do Santos, estava na mesma situação, né? O Jorge Sampaoli, em 2019, aconteceu que ele pediu a contratação desse jogador, ele ficou, foi emprestado para a equipe do Santos, o Santos valorizou esse jogador e depois foi vendido por umas cifras assim gigantescas e o Santos não ganhou absolutamente nada com isso. Eu não sei o formato desse contrato de empréstimo que o Santos está fazendo com esse jogador, não sei absolutamente. O que me dá a impressão é que esse jogador, o Santos pensou, a gente precisa de você. Mas e o contrato? Não, vem aqui que a gente vai precisar de você, pelo menos nesse contexto. É um jogador diferente, que o Santos não tem esse tipo de jogador dentro do elenco. É um jogador que é canhoto, é volante, é meia, é um jogador moderno, mas que varia jogos muito bons com jogos que ele desaparece dentro de campo. Só que é um jogador considerado novo, né, pessoal? Sangue novo na equipe do Santos, para esses velhinhos que aí estão. Então a minha esperança é que ele se encaixe realmente na equipe do Santos. Agora, se ele se valorizar, se ele se der bem, quem vai ganhar com isso? Obviamente que não é o time do Santos. Se o Santos não fez um contrato, eu acredito que isso tenha acontecido, um contrato de vitrine, né? Para o Santos realmente representar esse jogador, valorizar novamente e depois ele voltar para a equipe do Flamengo e ser vendido para o futebol do exterior, o Santos vai ganhar o Caramanguá. É o justo, né, pessoal? Para não fazer o que aconteceu com o Jean Lucas, o jogador hoje que está representando o time do Bahia. O Jean Lucas, que quando o Santos foi para a segunda divisão, ele saiu também da equipe do Santos. Não estou falando que isso vai acontecer porque ainda tem muito tempo, mas a perspectiva é que esse jogador faça uma função que nenhum jogador que está na equipe do Santos atual faça. Então, eu estou vendo muita gente já colocar ele como certo na escalação titular, colocar ali do lado do Zé Rafael, colocar ali do lado do Roy Laser. É muito canhoto, né, pessoal? Mas dá realmente pro Juan Pablo Vojvoda fazer um esquema especial, como ele mesmo diz, de jogo para jogo. É um jogador, é uma escalação e eu creio que ele vai se dar muito bem na equipe do Santos. O Santos que não se cuide não, hein? Porque essas contratações que estavam certas, que estão realmente se vazando, né? Todo mundo tá indo embora, não quer assinar, tá tudo certo, não tá mais. Meu Deus do céu, pai. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, também dê o seu like que é importante. Principalmente, faça seus comentários. Abraço para você, tchau.